Fóssil de baleia de 4 patas com cascos à descoberta no Peru. Quer saber mais sobre esse assunto? Então venha com nós da Monarch Booty. Olá, tudo bem? Quem está falando é a Monarch Booty, e esse será o último vídeo que gravaremos aqui no canal do Professor Paulo, pois muitas pessoas estavam reclamando da minha voz que irrita muito de vocês, então a Monarch Booty será desligada e encerrada pelo Professor Paulo. Mas vamos deixar de enrolar e vamos logo ao vídeo. O fóssil de 42,6 milhões de anos é um elo perdido entre as imensas baleias contemporâneas e os mamíferos quadrúpedes que deram origem a elas. Aí eu faço aquela brincadeira com vocês. O que é? Tem 4 patas. E um rabo de enguia. Caça e come na água, mas volta à praia para ter filhotes. Seus dedos têm cascos nas extremidades, mas são ligados por membranas, como os de um pato. Não é uma das criaturas fantásticas de ficção científica. É uma baleia. Mais precisamente, uma baleia anfíbia de 42,6 milhões de anos atrás, cujo esqueleto foi encontrado nas planícies litorâneas do Peru. O fóssil de uma antiga baleia quadrúpede foi descoberto ao longo da costa do Peru. O estudo com os restos mortais do mamífero, chamado de Peregocetus pacificus, foram publicados nesta semana no jornal Corrente Biologia. Especialistas que fizeram a descoberta notaram que os pés com cascos e a forma das pernas da criatura eram capazes de suportar o peso do animal, que provavelmente tinha um estilo de vida semi-aquático. Além dessas características, a baleia tinha uma grande cauda, que indicam que o animal nadava. Os fósseis datam de 42,6 milhões de anos atrás. As baleias são este exemplo icônico de evolução, explicou Travis Park, um antigo especialista em baleias no Museu de História Natural de Londres, que não esteve envolvido no estudo mais recente, ao jornal The Guardian. A descoberta não é a primeira do tipo. Antecessores de baleias, mais velhas e menores, também já tinham sido encontradas antes na Índia e no Paquistão, de cerca de 53 milhões de anos atrás. Outros exemplos dessa época foram espécimes mais fragmentados e menos completos, conta Olivier Lambert, cientista do Instituto Real Belga de Ciências Naturais e primeiro autor do estudo publicado. O fóssil encontrado se difere dos anteriores por trazer indícios sobre as habilidades de natação e caminhada das baleias que viveram durante o período, explica Lambert. Os dentes afiados e focinho longo sugerem que as primeiras baleias podem ter comido peixes ou crustáceos. Até então, os cientistas não sabiam ao certo como as baleias tinham se dispersado e chegado até as Américas. A hipótese dos pesquisadores é de que as antigas baleias teriam cruzado o Atlântico Sul com a ajuda das correntezas. Segundo eles, a distância entre os continentes era metade do que é atualmente, o que teria facilitado esse deslocamento. A história começa assim. Pouco após a extinção dos dinossauros, há 65 milhões de anos, os mamíferos que sobreviveram ao impacto do asteroide Chicxulub finalmente puderam sair da toca. Na época, eles eram todos minúsculos, se assemelhavam aos ratos ou musarañas atuais, e tinham hábitos noturnos. Afinal, não era fácil sobreviver em um mundo repleto de T-Rex e afins. Manter um perfil discreto era a melhor opção. E foi essa descrição que permitiu que eles sobrevivessem à tragédia. Agora, no cenário pós-asteroide, os ecossistemas estavam devastados, quase não havia plantas, nem herbívoros para comer as plantas, nem carnívoros para comer os herbívoros. Após 200 milhões de anos de opressão réptil, esse era o cenário perfeito para os mamíferos assumirem o comando da Terra. Eles se disseminaram geograficamente, aumentaram de tamanho e ocuparam nichos ecológicos inéditos. O que nos leva às baleias. Há 55 milhões de anos, o traçado dos continentes era diferente. A Índia era uma imensa ilha, semelhante à Austrália atual, que ainda não havia se conectado com o resto da Ásia. A Caxemira, que hoje é uma região árida na fronteira da Índia com o Paquistão, era uma faixa de mar raso. E era ali que um quadrúpede do tamanho de um porco, chamado antracotério, ganhava vida comendo peixe. Um belo dia, uma barreira geográfica qualquer separou a população em 2 grupos descontínuos. Um deles continuou na rotina. Engordou um bocado, abraçou o vegetarianismo e deu origem aos hipopótamos, que só migrariam para a África depois, há uns 35 milhões de anos segundo uma estimativa recente. O outro dos grupos descobriu que mergulhar cada vez mais fundo era uma ideia boa. Esse daria origem às baleias. Como o ambiente aquático é radicalmente diferente do terrestre, a pressão exercida pela seleção natural sobre as baleias aumentou.
E aí as adaptações se acumulam muito mais rápido, em termos geológicos. Para se aprofundar em cada capítulo da evolução das baleias, dê uma olhada aqui. De volta à nossa história, nós já conhecíamos diversos fósseis de baleias intermediárias. Algumas tinham 4 patas já bastante atrofiadas, sinal de que a vida terrestre estava ficando para trás. Outras, apenas 2 mãozinhas de resquício, já bem semelhantes a nadadeiras. Você pode vê-las ilustradas nesta excelente página da Universidade da Califórnia em Berkeley. Nenhuma desses fósseis, porém, era tão informativo quanto o descoberto recentemente. Os outros exemplares dessa época eram mais fragmentados, bem incompletos, afirmou o guardião Oliver Lambert, cientista do Real Instituto de Ciências Naturais da Bélgica que liderou o estudo. Nós não tínhamos evidências tão claras de sua capacidade de andar e nadar. O fóssil peruano, além de completo, tem outra vantagem: estava no Peru. A presença de uma baleia primitiva extremamente distante de seu berço, na Índia, indica que esses animais já eram excelentes nadadores apenas 10 milhões de anos após seus primeiros passos na água. Esse talento para quadríceps se reflete no nome científico, Peregocetus pacificus, que em latim significa a baleia viajante que alcançou o Pacífico. O mais provável é que os antepassados anfíbios das baleias tenham chegado à costa oeste da América do Sul do jeito mais difícil, saindo da Índia, chegaram via Oriente Médio ao norte da África. Depois, atravessaram o Atlântico ao nado e alcançaram ao litoral do Brasil. Só então foram parar na região dos Andes. Nem precisa dizer que essa migração levou milhares de anos e gerações. O Wolfpack, uma banda americana de funk soul, gravou uma música chamada Darwin Derby em que o vocalista se pergunta: por que a baleia tem perninhas? Eu não sei. Bem, agora você sabe. Bem, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixem o like para ajudar o professor Paulo e se inscrevam para receberem mais vídeos desse gênero. Adeus a todos vocês alunos do professor Paulo. Monarch Butch. Preservando seu passado, cuidando do seu presente e construindo seu futuro.